Esse assunto da nossa aula especial de hoje tem muitas discussões e polêmicas, mas é um assunto muito importante para entendermos. O assunto sobre o livre-arbítrio. Olá, pessoal! Estamos aqui para uma aula extra. Essa aula é especial para os 100 inscritos no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, inscreva no canal, ative o sininho para as notificações. Esse tema de hoje da nossa aula é um tema polêmico, um tema que traz muitas discussões, mas é um tema muito importante. Vamos ler dois textos da Palavra de Deus. Eclesiastes 7, 29. Diz assim: Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. E o segundo texto, Jeremias, capítulo 13, versículo 23. Pode acaso o etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Então podereis fazer o bem, estando acostumado a fazer o mal? Esse assunto da nossa aula especial de hoje tem muitas discussões e polêmicas, mas é um assunto muito importante para entendermos. O assunto sobre o livre-arbítrio. Na nossa teologia, a teologia reformada, nós sustentamos que somente Adão teve o livre-arbítrio. Entendemos que hoje nós homens não temos o livre-arbítrio. Se analisarmos perfeitamente a Bíblia, podemos interpretar conforme a Bíblia sobre este tema, sobre estas verdades bíblicas que vamos estudar. Adão e Eva foram feitos perfeitos e santos. Eles eram puros e com pura inocência. Eles tinham capacidade moral de discernir entre o bem e o mal, escolher entre um e outro. O conhecimento do bem e do mal que Adão e Eva tinham, era totalmente derivado de Deus, baseado em Deus, no seu Criador. Bem era o que Deus dizia ser bem, o que Deus mandava fazer, e mal era o que Deus dizia ser mal. Era o que Deus proibia que Adão fizesse. Certo é o que o Criador diz que é certo. Deus capacitou Adão, o ser humano, o pai de toda a humanidade. Ele o dotou com o livre-arbítrio. Mas então, o que é livre-arbítrio? Já falamos em algumas aulas, mas hoje vamos falar diretamente. Mas o que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio é a capacidade de pecar e não pecar. Adão, ele tinha o livre-arbítrio, ele tinha essa capacidade de pecar e não pecar contra Deus. Eles tinham uma natureza santa, mas de acordo com a sua natureza eles podiam agir contra ela ou a favor dela. Isso é o livre-arbítrio. Então eles escolhiam aquilo que estava de acordo com a sua santidade ou aquilo que estava contra a sua santidade, a sua natureza santa. Adão foi criado bom, mas escolheu algo que contrariou a sua natureza santa. Mas depois da queda, pessoal, esse livre-arbítrio não existe mais. Quando Adão e Eva pecaram, não tem mais livre-arbítrio. É o que estudamos na Palavra de Deus. E vamos entender o porquê. Adão teve o livre-arbítrio. Após a queda, isso mudou. Já não temos o livre-arbítrio. Adão era o representante diante de Deus de toda a humanidade. Ele me representava e ele te representava. E através dele entrou o primeiro pecado no mundo, o pecado original. E logo esse pecado passou para todos os homens. Lembram o texto que lemos de Eclesiastes 7:29? Fala que Deus fez o homem reto e ele buscou as suas astúcias. Então Adão, ele tinha essa livre escolha, esse livre-arbítrio. Mas depois da queda, tudo mudou. E o pecado original veio para mim e para você. Nós nascemos em pecado.
Lá em Romanos 5,12, um versículo também bem claro da palavra de Deus. Diz assim: porquanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens. Por isso, todos pecaram. Quando Adão pecou, ele sendo o nosso representante, assim todos nós pecamos. É o que a Bíblia nos afirma. Romanos 3,23 também fala: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, pessoal, hoje nós cremos na Bíblia e entendemos que hoje não temos mais o livre-arbítrio. Hoje não podemos escolher contrário à nossa natureza. Hoje nós não temos a capacidade de escolher e discernir independente da nossa natureza pecaminosa. Nós temos a natureza que é inclinada para o pecado. Na nossa vida, você pode ver, pode perceber, na nossa vida, as nossas escolhas são pendentes para a nossa natureza que é má, a nossa natureza pecaminosa. Por quê? Porque nós nascemos em pecado. Todos os homens pecaram e carecem da glória de Deus. A humanidade é caída e corrupta em seu pecado. E a humanidade, o homem não voltará ao seu estado original quando eles foram criados. Por isso, hoje, nós podemos dizer que nós temos um livre agir, que é, depois da queda, nós somos incapazes de não pecar. Sempre nós vamos estar pecando, porque nós temos uma natureza pecaminosa. Nós sempre tomamos decisões relacionadas à nossa natureza pecaminosa, à nossa natureza corrupta. Não escolhemos o bem e estamos afastados de Deus. E Jeremias 13:23 vai nos mostrar que as nossas escolhas geralmente elas são tendenciosas para o mal. O homem por si só, ele não tem a escolha de voltar-se para Deus. Neste mundo de pecado, ele sozinho não consegue voltar-se para Deus. Mas nós temos um senso moral, que é a nossa imagem e semelhança, como falamos em outras aulas. Mas com o pecado, esta imagem e semelhança de Deus ficou defeituosa. Mas assim podemos escolher algo bom. Por exemplo, salvar um animalzinho que precisa de ajuda. Podemos ter essa atitude boa, mas geralmente nós vamos praticar aquilo que a nossa natureza pecaminosa quer que praticamos. Então nós temos um livre agir, mas buscar a Deus, voltar-se para Deus, isto é impossível diante da nossa natureza pecaminosa. De fato, estamos escravos do pecado, mortos nos nossos pecados. O ser humano é totalmente depravado, mas ainda é livre para fazer o bem. Mas nem todas as escolhas da nossa vida nós podemos fazer, como por exemplo, voltar-se para Deus. Podemos escolher uma roupa que queremos usar, podemos escolher algumas coisas, mas voltar-se para Deus é impossível, porque somos escravos do pecado. Adão foi criado perfeito e podia pecar. Ele podia ir contra a sua natureza. Eu e você, a humanidade, é escrava do pecado e não pode não pecar. A gente não tem o livre-arbítrio, porque a gente sempre vai estar pecando. A gente vai agir de acordo com a nossa natureza pecaminosa. E com Cristo, com Jesus no nosso coração, nós podemos não pecar. O coração renascido em Jesus voltou-se para Deus através de Jesus Cristo, do sacrifício de Cristo na cruz. Então, este que é renascido, que conhece a Jesus, ele pode não pecar através da ação do Espírito Santo no coração dele. Ele pode ter a clareza do Espírito Santo
em não pecar, mesmo tendo a natureza pecaminosa. E no céu, crianças, no céu, pessoal, nós seremos glorificados e, de fato, nunca mais pecaremos. Então, no nosso livre agir, nós podemos em alguns momentos fazer algo bom, em algumas circunstâncias, mas ainda assim somos escravos do pecado. A gente precisa se arrepender do nosso pecado. Todos nós, descendentes de Adão, só somos capazes de pecar. Nós vamos ter o impulso da nossa natureza pecaminosa em sempre fazer o mal. Isso é o livre agir que temos, a condição de somente pecar, porque nós somos escravos do pecado. Mas quando Jesus Cristo, Filho de Deus, que morreu na cruz, ele veio para nos libertar, verdadeiramente nós somos livres e podemos não pecar com a ajuda do Espírito Santo. Agora, se nós cedemos ao nosso pecado, nós devemos sempre agir com arrependimento sincero e pedirmos em oração o perdão. E isso são resquícios da nossa velha natureza. Precisamos nos arrepender e abandonar o pecado. E sempre lembrando, de todas as nossas ações, nós temos responsabilidades e consequências, apesar da nossa natureza pecaminosa. Espero que você tenha entendido sobre este assunto do livre-arbítrio. E vamos fazer uma oração? Senhor Deus, obrigada pelo teu Filho que nos libertou e por isso verdadeiramente somos livres. Em nome de Jesus, amém. Fiquem com Deus, que Deus te abençoe. Tchau! Bom dia, irmãos, graça e paz. Vamos estar dando início a mais um estudo da nossa escola dominical. Nós estamos estudando as cartas de Paulo e hoje nós estaremos meditando sobre a primeira epístola de Paulo, no capítulo 2, primeira epístola de João, no capítulo 2, versículos de 12 a 17. Corrigindo, nós vamos estar estudando as cartas de João. E hoje nós estaremos meditando na primeira carta de João, no capítulo 2, versículos de 12 a 17. Diz assim o nosso texto, 1 João 2, 12 a 17. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Nós sempre ouvimos falar e nós cremos que Deus é amor. Realmente Deus é amor. Ele nos ama de uma forma tão especial e o seu amor por nós ele é incondicional, ao ponto de ele enviar o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz em nosso lugar, para assim nos resgatar e perdoar os nossos pecados e nos dar a vida eterna. Então, Deus nos ama de uma forma muito especial. E esse Deus que nós sempre vimos falar é um Deus que realmente é um Deus de amor. Mas, apesar disso, Deus
ele é um Deus de amor, mas tem algumas coisas que Deus não ama. Pelo contrário, Deus odeia. E a Bíblia nos mostra algumas coisas que Deus odeia. E uma dessas coisas é a idolatria e as suas práticas. Como nos diz no texto de Isaías, e fala que eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra a imagens de escultura. Então, vimos aí que Deus odeia a idolatria, que Ele é o único e verdadeiro Deus a quem devemos amar, adorar, prestar o nosso culto, e toda honra, toda glória tem que ser dada único e exclusivamente ao Senhor. Também Deuteronômio 12:31 nos diz: não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor e que ele odeia, fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram os seus deuses. Então, nós vimos aqui que os povos, antigamente, eles eram idólatras, eles tinham vários deuses, e eles adoravam esses deuses, cultuavam, faziam sacrifícios, queimavam incenso, chegava ao ponto até mesmo de sacrificar os seus próprios filhos, né, queimando-os a esses deuses. Então, a idolatria e as suas práticas é uma das coisas que Deus realmente odeia, é abominável diante de Deus. Então, só Ele que nós devemos cultuar, porque Ele é o nosso único e verdadeiro Deus. Deus também, Ele odeia o repúdio e a violência, conforme Malaquias 2,16, que diz o seguinte: porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Então, esse versículo nos mostra que Deus odeia o repúdio, Deus odeia a violência. O que vem a ser esse repúdio? Repúdio aqui está no sentido de dar carta de divórcio, separar, por exemplo, que o marido dá carta de divórcio, separa da sua esposa. Então, ele a repudia. Repudiar significa renegar, rejeitar legalmente, divorciar, desprezar, abandonar, desamparar, não dar assistência. Então, isso aí é o repúdio. E Deus odeia também a violência, aquele que cobre de violência as suas vestes. E ainda, nos Provérbios de Salomão, nós vamos ver 6 coisas que o Senhor aborrece, que entristece o coração de Deus. E a 7ª coisa, a alma de Deus abomina, que é uma coisa horrível diante de Deus, que Deus odeia essa 7ª coisa. Então, veremos aqui quais as coisas. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. E a 7ª coisa, a que a alma de Deus abomina, é o que semeia contendas entre os irmãos. Então, são várias coisas aqui que aborrece profundamente o coração de Deus. Dentre elas, aqueles que semeiam contendas entre os irmãos. Então, devemos ser aqueles que promovem a paz e a harmonia. João também apresenta ainda aqui nessa carta, nesse texto que nós acabamos de ver, ainda algo mais aqui que Deus odeia. É um tipo errado de amor. Deus nos manda amar as pessoas, cuidar delas, mas há um tipo de amor que Deus detesta, Deus odeia, é o amor pelo mundo. E ele apresenta aqui 3 motivos pelos quais o cristão não deve amar o mundo. Então, nós não devemos amar o mundo. Por quê? Porque a igreja não é do mundo, ela não pertence ao mundo. Ela está no mundo, mas ela não pertence ao mundo. Ela foi separada do mundo. E
ela então não pertence a esse mundo. Conforme João 17, 14 a 16. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Então, esse versículo aqui, esses versículos são tirados da oração sacerdotal de Jesus, quando ele intercedia pelos seus, pedindo, que Deus os guardasse, porque eles não poderiam ser tirados do mundo, que eles iam permanecer no mundo. No entanto, eles não são do mundo, eles estão no mundo, mas eles não pertencem ao mundo. Então, que Deus os guardasse de todo mal. Também no texto que nós lemos hoje, também nós vamos ver que João também estava ciente de que os seus leitores eram alvo dos falsos mestres do gnosticismo. Então, o gnosticismo é uma doutrina que apareceu mais assim na vida da igreja nos primeiros séculos do cristianismo e tinha várias heresias, então, que eles pregavam e muitas vezes confundia até as pessoas, os irmãos da própria igreja. Então, João escreve essa carta para encorajar esses irmãos e relembrar a eles o que eles são, que na verdade eles são, que está no nosso texto de hoje, os capítulos de 12 a 14, que fala: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Então, João se dirige aqui às pessoas que constituem a igreja, que são pessoas de várias idades, desde a mais tenra idade até os anciãos. Existem os jovens, existe aqueles que são pais, existe todas as pessoas de todas as idades. Primeiramente, ele dirige a igreja chamando os membros da igreja de filhinhos. Por que ele se dirige como filhinhos? Porque todos nós, ao nascermos de Deus, quando nós nos tornamos cristãos, nós somos adotados pelo Pai. Então, nós nos tornamos filhos de Deus. Como que isso acontece? Quando nós nos convertemos através de Jesus Cristo, então nós somos recebidos por Deus como filhos. E nós nos tornamos, então, filhos de Deus. Por isso, João dirige a igreja chamando-os de filhinhos. Então, todos aqueles que são nascidos de Deus, que são cristãos convertidos através do sacrifício de Jesus Cristo, da obra redentora dele, então eles se tornam filhos de Deus. Também ele chama de pais e também de jovens. Esse pais e jovens pode ser no sentido de grau de maturidade espiritual. Alguns irmãos estão na igreja já há mais tempo, já têm um conhecimento maior das Sagradas Escrituras. Então, são pessoas que têm mais experiência na fé, que são, aqui no caso, os pais. E os jovens, aqueles que estão iniciando agora na sua caminhada cristã. E, por isso, então, eles são chamados de jovens, no sentido do grau de maturidade de cada um. Também pode ser no sentido da idade, também dos pais, que são aquelas pessoas mais idosas, e os jovens, que são os jovens mesmo. Como diz 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menina, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então, cada um na sua idade tem o seu grau de maturidade, de desenvolvimento. Tanto aqueles que são crianças na sua idade física, como também no seu grau de maturidade espiritual. Às vezes, alguns são crianças porque estão começando a caminhada na sua fé, e outros já estão há mais tempo caminhando
e por isso são pessoas, então, mais experientes. E ainda em 1 Timóteo 5, 1 e 2, diz: não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, com toda a pureza. Então nós vemos aqui que está relacionando aqui nesse caso com a idade cronológica de cada um. Então a igreja também congrega as pessoas que têm um relacionamento espiritual com Deus. Então todos nós precisamos ter esse relacionamento com Deus, que é um relacionamento espiritual. E aí nós podemos então gozar de todos os privilégios que são apresentados no texto. Eles pertencem a todos os cristãos, quer sejam aqueles que estão começando na sua caminhada cristã ou aqueles que já têm mais experiência. Então os privilégios, como filhos de Deus, são iguais a todos. E João apresenta também 3 razões para a gente não desanimar. Primeiro, a primeira razão, nós fomos perdoados por causa de Jesus. Não existe nenhum outro motivo, não existe nenhum mérito da nossa parte, não existe nada que nós possamos fazer, não existe boas obras, não existe alguém que possa nos perdoar. Somente por causa de Jesus Cristo é que nós recebemos o perdão. Somente Ele tem autoridade para perdoar os nossos pecados. Então nós veremos aqui alguns versículos que falam sobre isso. Atos 4,12 diz: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então não existe ninguém, em tempo algum, que possa nos dar salvação. Somente Jesus Cristo. Atos 13, 38 e 39. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele, ou seja, de Jesus Cristo. Aqui Paulo que está falando. Todo que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Então, somente por meio dele, por intermédio dele, que nós podemos ter a remissão dos nossos pecados. Quando Jesus fazia várias curas, às vezes ele usava esse termo aqui, estão perdoados os seus pecados, como em Lucas 5,20, que ele diz: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os seus pecados. Ainda em Lucas 7,48, também tem outra passagem que ele fala à mulher, também: perdoados são os teus pecados. Somente Jesus é que pode perdoar os nossos pecados. Todo filho de Deus, que nós nos tornamos filhos de Deus, assim que nós convertemos, assim que cremos no sacrifício de Jesus Cristo, na sua obra redentora, então nós nos tornamos filhos de Deus. E todo filho de Deus, ele conhece a Deus e reconhece a Deus como seu Pai, o Pai eterno, aquele que existe por toda a eternidade, antes mesmo da criação do mundo e por toda a eternidade. Então Deus vai ser sempre o nosso Pai eterno, conforme nos diz o Salmo 91:2. Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ainda em Mateus 11:27, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Esse conhecer de Deus aqui não é um conhecimento qualquer que nós podemos adquirir nas escolas seculares, nos livros seculares, mas ele é um conhecimento espiritual, que ele é fruto de uma revelação espiritual concedida pelo próprio Jesus. Como ele diz nesse versículo aqui: ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então é essa revelação que Jesus nos dá do Pai, e através disso nós conhecemos o Pai. Conhecer a Deus significa ter comunhão com Ele.
Muitas pessoas, se a gente perguntar, você conhece a Deus? Eles falam, eu conheço. Conhece de ouvir falar, mas não conhece de fato, de verdade. Não tem comunhão com Deus, não tem uma experiência com Deus. Então conhece às vezes um conhecimento superficial, simplesmente porque ouviu falar sobre ele. Mas conhecer a Deus vai muito além disso, porque é fruto de uma revelação espiritual. Jesus, então, ele libertou cada cristão do poder da escravidão do maligno. Então, antes, nós éramos escravos do pecado e vivíamos, então, debaixo do jugo de Satanás. Nós não poderíamos, por nós mesmos, nos libertar. Mas Jesus se manifestou para destruir essas obras do diabo e salvar o seu povo da escravidão. Então, somente pela obra redentora, pela expiação de Jesus lá na cruz, é que ele nos libertou do império das trevas. Por isso, hoje, nós temos condições de resistir ao maligno e também vencer o maligno, porque Cristo já venceu por nós. Ele derrotou as obras do diabo lá na cruz do Calvário, por mim e por você. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, aqui nesse texto de Hebreus nos fala, que Jesus, então, pelo seu sacrifício, ele nos libertou daquele que nos escravizou por toda a vida. Mas Jesus nos libertou. E 1 João 3,8 também nos diz, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então Jesus, ele venceu lá na cruz e assim ele destruiu as obras do diabo. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Porque nós recebemos o selo do Espírito Santo. Nós somos agora propriedade exclusiva de Deus. E o maligno, ele não tem mais domínio sobre as nossas vidas. Ele não tem mais poder sobre nós. E ele não pode nos tocar. Porque nós pertencemos ao Senhor. E João afirma, então, o segredo de nós sermos fortes e vencedores. Por que será nós somos fortes e podemos vencer? Será que existe alguma coisa de nós mesmos, algum mérito da nossa parte? Não, não existe. Conforme 1 João 2,14, que nos diz, filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Então, qual o segredo aqui? É de conhecermos a Deus, de termos um relacionamento com Ele, um relacionamento espiritual com Ele, uma comunhão com Ele. E também nós vencemos porque nós cremos no sacrifício de Jesus Cristo. E também, além disso, nós temos a palavra de Deus, que nos orienta, que nos indica a direção e que nós devemos permanecer firmes naquilo que Deus tem nos ensinado através da sua palavra. Então, esse é o segredo para sermos fortes e vencedores. É andarmos em comunhão com Deus, em obediência à sua palavra. O mundo se opõe a Deus e à igreja, conforme 1 João 2, 15 e 16. Às vezes nós usamos a palavra mundo em um sentido e às vezes em outro. Na verdade, ela tem 3 sentidos diferentes. Aqui no caso, ela é usada no Novo Testamento com 3 sentidos diferentes. O primeiro deles é mundo físico, que é o próprio planeta Terra, que conforme está em Atos 17, 24. Então, aqui nesse caso, ele está referindo o mundo ao mundo físico, ao próprio planeta. O que Deus fez, o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra.
não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então, o mundo como planeta, né, criado por Deus. E também o mundo pode ser usado em outro sentido, no sentido de mundo humano ou a humanidade, conforme está em João 3,16, que fala que Deus amou ao mundo de tal modo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus amou ao mundo aqui no sentido de que Deus amou as pessoas, Deus amou a humanidade. E também o mundo como um sistema que se opõe à vontade de Deus. Esse mundo como sistema aqui são as normas, as regras, os padrões que as pessoas seguem e tentam impor nas pessoas como sendo aquilo que é certo, mas que na verdade é apenas um sistema que se opõe à vontade de Deus, que é exatamente o contrário daquilo que Deus requer de nós e daquilo que Ele ensina na sua palavra. Conforme 1 João 5,19, que fala, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, todos aqueles que não são nascidos de Deus, eles jazem em trevas, são escravos do inimigo e andam segundo a vontade do inimigo, fazendo aquilo que o inimigo quer que eles façam, porque eles não podem vencer o inimigo, são escravos do pecado. Então, eles jazem nas trevas e eles, então, estão aí inclusos nesse sistema que se opõe à vontade de Deus. Então, quando ele fala que nós não devemos amar o mundo, isso é uma ordem divina. Não está se referindo ao mundo como planeta Terra, nem ao mundo como humanidade. Na verdade, Deus criou o homem, colocou aqui no mundo para que o homem fosse mordomo, cuidasse da natureza, preservasse, cultivasse, tudo aquilo que Deus criou. Então, nós devemos amar o mundo como planeta, cuidar dele. Também devemos amar o mundo como pessoas, a humanidade, que Deus também nos manda amarmos uns aos outros. O que nós não devemos amar, aquilo que Deus condena, é o amor ao mundo como sistema. É porque ele é um sistema mau, ele é organizado e dominado por Satanás. Então, esse é o mundo que nós não devemos amar, o mundo como sistema. Conforme João 12,31, que fala, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso, porque ele domina o mundo, o próprio Satanás. A palavra mundo inclui a todos aqueles que estão nas trevas e não são nascidos de Deus. Então, todos aqueles que estão nas trevas sob o domínio de Satanás, fazendo tudo aquilo que o Satanás requer e ensina, então essas pessoas, eles jazem em trevas. E esse aí é o mundo como sistema. Os cristãos, na verdade, eles foram escolhidos do mundo, mas eles estão separados. Eles agora não pertencem mais ao mundo, mas eles pertencem ao Senhor. Conforme João 17,6, que diz, manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu os confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Então, são essas pessoas que guardam a palavra de Deus, que têm o temor de Deus nas suas vidas, que procuram andar de acordo com aquilo que as Escrituras nos ensinam, que não se submete ao sistema dominador deste mundo. Por quê? Porque eles foram escolhidos do mundo, mas eles não pertencem mais ao mundo. Agora eles pertencem ao Senhor. Então, o mundo que nós não devemos amar é o mundo como sistema mau, dominado por Satanás. Não o mundo como planeta e nem o mundo como as pessoas. Na verdade, o mundo nos odeia. Por quê? Porque nós não somos do mundo. Assim como odiou a Jesus, ele mesmo disse que, como o mundo odiou, ele também vai nos odiar. Ele disse o seguinte, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi,
por isso o mundo vos odeia. Então nós sabemos que aquilo que nós cremos, aquilo que nós procuramos seguir, obedecer, então isso aí o mundo odeia. Eles não dão ouvidos às nossas palavras muitas vezes, eles não creem, eles criticam, eles não aceitam. Então o mundo odeia os cristãos. Ainda Tiago 4,4 ele diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não tem como você estar no mundo, amando as coisas do mundo e tendo o amor de Deus no seu coração. Então não tem como. Se o amor de Deus estiver no seu coração, você vai ser uma pessoa que não vai amar esse sistema, não vai amar as coisas que o mundo prega. Por quê? Porque são contrárias à vontade de Deus. E também a Bíblia nos ensina que o amor pelo Pai e o amor pelo mundo, eles são exclusivos. O que quer dizer? Ou você ama um, ou você ama outro. Não existe um meio termo. Você não pode amar a Deus e amar ao mundo ao mesmo tempo. Conforme Malaquias 6,24 que nos diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então nós não podemos servir a dois senhores. Nós temos que servir apenas a um, porque senão nós vamos agradar um e desagradar ao outro. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos ao mundo. Aqui uso o termo riquezas, mas riqueza é tudo aquilo que o mundo pode nos oferecer. Aliás, o mundo, ele tenta oferecer tantas coisas, só que são ilusão aos nossos olhos, porque tudo isso aí vai perecer. Então, ou nós amamos a Deus, ou nós amamos o mundo. E João destaca 3 razões para a gente não amar o mundo. Por que nós não devemos amar ao mundo? Primeiro, porque o mundo nos oferece, tantas coisas, tantos prazeres que são transitórios, conforme 1 João 2,16 nos diz. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então são esses desejos pecaminosos que tentam nos trazer para o mundo, que é a própria concupiscência do mundo. O que vem a ser essa concupiscência? Concupiscência, geralmente, ela é um termo utilizado para designar a cobiça, o apreço por bens materiais. Pessoas que gostam muito das coisas materiais e têm um verdadeiro apreço. Também os prazeres sexuais, também a ganância pelo poder, pela fama, pelo dinheiro. Então isso aí é a concupiscência que o mundo nos oferece. E muitas pessoas se deixam seduzir por isso. Primeiro, são três tipos de coisa. A primeira é a concupiscência da carne, que refere-se aos desejos pecaminosos da nossa natureza humana. Então, como seres humanos decaídos, nós temos também a nossa natureza humana. E aí está incluso todos os desejos da carne, que nos seduz, nos atrai, para nós, então, cairmos em pecado e sermos atraídos pelo mundo através dessa concupiscência da carne. Conforme Tiago 1,15 que diz: então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então tudo começa com a cobiça de alguma coisa. E quando você começa a cobiçar alguma coisa, então você vai alimentando aquele sentimento até que você caia realmente em pecado. E esse pecado vai levar à morte, que são os desejos da carne, todos os tipos de desejo da carne, incluindo também o desejo sexual. E a cobiça por várias coisas, por bens materiais, por prazeres, por coisas boas que a vida nos oferece, coisas boas entre aspas, comida boa, roupas de marca, viagens, carros luxuosos, mansões, fama, dinheiro,
e tudo aquilo que o mundo julga como sendo algo que dá um certo status para a vida da pessoa. Então as pessoas são seduzidas por isso. Também existe a concupiscência dos olhos, que são os prazeres pecaminosos que são despertados pela visão. Quando você olha para alguma coisa, então você cobiça aquilo. E aquilo vai dar origem, então, depois ao pecado. Conforme 2 Samuel 11:2, que nos diz que uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E daí ele viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Então aí nós vimos no que deu isso daí, né? Simplesmente pela concupiscência dos olhos que tudo começou. Então ele foi atraído por essa mulher que parecia muito bela aos seus olhos, então isso aí foi despertando o seu desejo e depois ele acabou por cometer adultério e caiu então em pecado por causa disso aí, concupiscência dos olhos. Não só também no sentido sexual, mas também nos outros sentidos, que às vezes a gente vê alguma coisa e a gente cobiça. Então nós não devemos cobiçar aquilo que não nos pertence. Você pode às vezes ver alguma coisa, achar bonito, tudo, mas não precisa cobiçar. E ainda Mateus 5:28 nos dá uma advertência muito séria, que diz o seguinte, Jesus mesmo falando isso: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então, o que vai mostrar aqui, no caso, que é mais sério, é você olhar com intenção impura no seu coração. Porque às vezes você olha alguém, você acha bonito. Não tem nada até aí, você achar uma coisa bonita. Você acha um carro bonito, você acha uma casa bonita, você acha uma mulher bonita, você acha um homem bonito, você acha uma criança bonita, você acha uma pessoa idosa bonita. Então você olhou, viu, achou bonito tudo. Só que o que não pode é você olhar com desejos pecaminosos, com intenção impura. Então isso aí é gerado pela concupiscência dos olhos. Então nós temos que ser vigilantes também nesse sentido. E outra coisa também que ele destaca aqui, que é uma coisa que nos seduz muito também no nosso mundo atual, é a soberba da vida, que se refere ao orgulho de confiar nos bens materiais. Então as pessoas se gabam por terem dinheiro e poder e tudo, e elas confiam nisso aí, como se isso pudesse dar alguma segurança a elas. E se orgulham disso. Algumas até acham que construíram com as suas próprias forças, com a sua inteligência, com a sua sabedoria, e se gabam muito por isso. Conforme nós vemos registrado em Daniel 4:30, quando o rei Nabucodonosor passeava pelo palácio, então ele disse o seguinte: não é essa a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Então vê aqui que ele, em nenhum momento, ele referiu a Deus que havia dado alguma coisa para ele, mas ele disse que eu edifiquei com o meu grandioso poder para a minha glória, para a glória da minha majestade. Então ele se orgulhou de ver aquilo que ele tinha construído, o seu império. E muitas pessoas, às vezes, acham que eles mesmos que construíram as coisas. Às vezes possuem bens e se gloriam por isso, são orgulhosos e confiam nesses bens, quando, na verdade, tudo que nós temos, tudo que está nas nossas mãos, é porque o Senhor nos deu. Foi Ele quem nos deu. É dele que vem todas as coisas. Até mesmo a sabedoria para administrar os negócios, até mesmo muitos dons que as pessoas têm para trabalhar em determinadas coisas, para se sair bem. Tudo é Deus quem nos dá. Nada procede de nós mesmos. Existe também aquelas pessoas que são muito orgulhosas, que gostam de se destacar, de sobressair, de usar os primeiros lugares, de serem notados pelas pessoas. Eles amam o sucesso, sim. Aparecer, na verdade. Como Mateus 23, 6 e 7 fala o seguinte:
amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Muitas vezes nós vemos isso aqui também, não apenas no mundo, mas aqueles também que se dizem servos de Deus, que gostam também de ter destaque, quando na verdade eles deveriam se humilhar debaixo da poderosa mão do Senhor, porque na verdade nenhum de nós é nada, nenhum de nós é nada. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração só deve ser dada ao Senhor e não a homem nenhum. Então, nós não devemos querer sobressair, se orgulhar, ter nariz empinado, confiar nos bens materiais. Tudo isso passa. A fama passa, o poder passa, o dinheiro passa, a juventude passa. Tudo passa, tudo passa. Somente as coisas de Deus que permanecem para sempre. Então nós não somos nada nessa vida, somos como a flor que abre e logo a tarde já murchou. Então temos uma vida passageira, por isso nós não devemos nos orgulhar de nada. E a igreja e o mundo também, ela tem destinos diferentes, conforme nos mostra aqui o texto, que cada um tem um destino. E essas partes, elas se opõem entre si, são adversas. E quando Deus fala para a gente que nós não devemos amar o mundo, por quê? Porque o mundo é uma coisa transitória, que hoje existe e amanhã já não existe mais, porque o mundo passa, como todas as outras coisas passam. Somente aquele que faz a vontade de Deus é que permanece. Então, no texto que nós estudamos aqui, em 1 João 2,17, vai falar o seguinte: o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Tudo aquilo que o mundo oferece, de vantagem, de prazer, que aos nossos olhos parece tão sedutor, tudo isso vai passar. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, os destinos são diferentes. O mundo é transitório, ele vai passar. Mas a igreja, aquele que faz a vontade de Deus, então ele permanece eternamente. Então, os destinos são opostos, eles são diferentes. O mundo passa e a igreja, aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece. Se nós observarmos, nós vamos ver que o mundo ele está num processo de deterioração ou de desintegração. Esse sistema que comanda o mundo atual, ele conduz o mundo para o próprio fim. Por quê? Porque se nós olharmos, nós vamos ver que o mundo está sendo destruído aos poucos, está se deteriorando, está se desintegrando. O próprio homem ele está destruindo o mundo, a natureza. Se a gente for olhar os desmatamentos, as queimadas, a falta de água, a poluição, o aquecimento global, tantas outras coisas que têm acontecido, que nós vamos ver que o mundo está caminhando para o caos, para a desintegração, para a deterioração. Tudo isso é consequência do pecado, porque a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte, e que até a própria natureza geme, esperando a redenção, porque o pecado ele corrompeu tanto que ele prejudicou até a própria natureza. Os animais, tudo sofre por causa do pecado. E o mundo ele caminha para a destruição. E esse clímax dessa destruição, ele será completo no juízo final, conforme Apocalipse 21, de 1 a 8, que fala que haverá novo céu e nova terra, porque todas essas coisas passarão. Então, em Apocalipse, no capítulo 21, nós podemos ver que existe esse clímax aqui da destruição total do mundo, que vai ser totalmente destruído. Como nós vimos aqui no Apocalipse 21, de 1 a 8, que fala: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe.
Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Então, aqui é o clímax da destruição no juízo final, quando tudo passará e haverá um novo céu e uma nova terra. E a igreja de Deus, então, permanece. Então, os destinos são diferentes. O mundo passa e a igreja permanece. A igreja de Cristo, ela é constituída por aqueles que fazem a vontade de Deus. Às vezes, não são pessoas que se dizem cristãos ou que estão dentro da igreja, mas são as pessoas que fazem a vontade de Deus. Porque Deus conhece todos aqueles que se dizem cristãos e, na verdade, não são. E ele mesmo diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, Deus conhece os seus. Não adianta dizer Senhor, Senhor, mas se não faz a vontade de Deus. Então, a igreja de Deus, aquela que vai permanecer para sempre, por toda a eternidade, ela é constituída daqueles que fazem a vontade de Deus. E nós, como cristãos, nós estamos de passagem neste mundo, nós somos peregrinos aqui. A nossa estadia aqui é por um tempo determinado, por um breve período. Nós estamos peregrinando, nós estamos caminhando em direção à eternidade, em direção à cidade santa, que é prometida, para aqueles que amam ao Senhor e que fazem a sua vontade. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, nós que cremos nas promessas de Deus, nós sabemos que a eternidade nos espera, porque é uma promessa que Deus fez aos seus. Quem faz a vontade de Deus, então ele tem a promessa da vida eterna. 1 João 2,25 diz: e esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Então ele mesmo nos prometeu, e suas promessas são fiéis e verdadeiras, todas elas serão cumpridas. E ele nos promete a vida eterna. 1 João 5,13, nós também podemos ter a segurança dessa vida eterna. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. O próprio Espírito confirma com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus e que nós temos essa segurança. Nós somos mantidos para a vida eterna. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém os arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então, o próprio Jesus dizendo, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Ninguém poderá arrebatá-los da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Também nós temos a promessa de ressurreição para a vida eterna. Os que tiverem feito bem ressuscitarão para a vida eterna, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Então, aqueles que tiverem feito bem ressuscitarão para a vida eterna,
e os que tiverem feito mal para o juízo. E entraremos na vida eterna, conforme as promessas de Deus, como Mateus 25, 46. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então são promessas de Deus para a nossa vida. E nós devemos confiar, ter certeza de que todas elas serão cumpridas na vida daqueles que creem e que fazem a vontade do nosso Pai que está nos céus. Nós aprendemos, que o mundo ele é um sistema contrário à vontade de Deus. Que as normas ditadas aqui são do próprio Satanás e os seus colaboradores, aqueles que fazem a sua vontade, que estão sob o seu jugo, que são dominados por ele e que não foram resgatados, e que permanecem nas trevas. Aprendemos também que nós não podemos amar a Deus e ao mundo. Ou nós amamos a Deus, ou nós amamos o mundo. Se nós amamos a Deus, o amor do mundo não permanece em nós. Caso contrário, também, se amarmos o mundo, o amor de Deus não permanece em nós. Então, nós temos que optar. Ou amamos a Deus, ou amamos o mundo. Sabemos que o mundo nos seduz, com as suas concupiscências, que vai seduzir cada cristão por causa da natureza pecaminosa, dos desejos da carne, da vontade de ter o que agrada os olhos, do orgulho de possuir as coisas. Então, tudo isso aí, o mundo vai utilizar para nos seduzir, para nos desviar dos caminhos de Deus. Por isso, precisamos estar vigilantes, sabendo que o mundo passa e toda a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. E que o Senhor nos abençoe para que possamos sempre estar atentos à palavra de Deus e permanecermos fiéis àquilo que nós temos aprendido, àquilo que Ele nos ensina através das Sagradas Escrituras. Que o Senhor possa nos conduzir, nos abençoar e que sejamos fiéis a Ele e à Sua palavra. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos pelo privilégio que nós temos, ó Pai, de ter acesso à Tua palavra. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor se revelou a nós, porque foi do Teu agrado, ó Pai, que assim fosse feito. Obrigado porque o Senhor nos resgatou do mundo, das trevas, da perdição, domínio, ó Pai, de Satanás. E nos trouxe, ó Pai, para o reino da Tua luz. Nos trouxe para sermos ovelhas do Teu pasto, rebanho, Pai, do Teu pastoreio. Nos trouxe, ó Pai, para sermos conduzidos pelo Senhor, pelo pastor divino, ó Pai, que conduz as nossas almas. Nos ajude, ó Pai, nas lutas de cada dia, nos dê forças, perseverança, fé, confiança no Senhor, que nós não possamos, ó Pai, deixar-nos seduzir por esse mundo que tenazmente nos assedia com as suas concupiscências, mas que nós estejamos com os olhos fitos no Senhor, seguindo, ó Pai, no caminho que o Senhor preparou para cada um de nós, até chegarmos um dia à morada celestial, Pai, que o Senhor preparou para cada um dos Teus filhos, para aqueles que Te amam e aqueles que fazem a Tua vontade. E assim, ó Pai, preserva o Teu povo, livra-os de todo mal, guarda-os, ó Pai, e nos livra, ó Pai, de tudo aquilo que possa nos seduzir e tentar nos desviar dos Teus caminhos. Em nome de Jesus, que o Senhor nos proteja de todo mal, conforme a oração sacerdotal de Jesus, que foi feito ali pelos seus, ó Pai. Muito obrigado por esta oportunidade de, mais uma vez, estarmos meditando na Tua palavra, porque ela é atual para os nossos dias. Louvado seja o Teu santo e sublime nome, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.